Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje sobre a Trindade, de maneira bem rápida. É só um texto, na verdade são dois textos, né? Um em Romanos e outro em Mateus. Irmãos, eu vou mostrar aqui para vocês um mapinha que eu fiz no papel, um desenho que eu fiz, e aí através desse desenho nós vamos começar a ler os textos, tá? Nós vamos meditar nos textos com os contextos, e eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Porque quando você escolhe um ou dois textos dentro de um contexto e você lê e não se faz pergunta, aí você aceita qualquer doutrina. E essa qualquer doutrina, eu estou falando da doutrina da Trindade mesmo. Tá? Então, antes de eu continuar falando aqui, segue o mapinha que eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é o mapinha que nós vamos estudar, irmãos. Então, eu separei aqui, tem o ponto 1 para a gente ler, o ponto 2... o ponto 3, e esse daqui seria um quarto ponto. Aqui é o texto que eles usam. É o texto que a linha trinitariana usa. Romanos 8, verso 26. E eu coloquei aqui que é o único texto lido e meditado. Eles não leem isso dentro do contexto. Mas a gente vai ler também Romanos 8, do 9 ao 11. E aqui nós vamos encontrar que o Espírito de Deus e tem o Espírito de Cristo. Esses dois pontos nós vamos encontrar. E aqui eles não explicam mal. Tem a conexão da explicação que é válida. Aí aqui que vai ficar interessante, Romanos 9, do 18 ao 22. Aí tem os versos 23, o 26 e o 27. Aqui que é interessante. Porque no verso 22, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ver que toda a criação geme. Toda a criação geme. Está no verso 22. No verso 23, logo em seguida, o apóstolo Paulo vai falar: nós também gememos. E logo em seguida ele vai explicar: nós que temos as primícias do Espírito. E aí do verso 26 ao 27, na verdade no verso 26, ele vai falar que o Espírito geme. Não é interessante isso? Então é muito importante ter tudo isso na mente, porque a criação geme sem o Espírito Santo. Nós gememos, mas tendo as primícias do Espírito Santo. E o que nos leva a gemer e a interceder e a orar é o Espírito Santo, que com certeza ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, está escrito, mas não na ideia da linha trinitariana, que é uma ideia contraditória. E tem uma coisa muito importante aqui, você vai também anotar Mateus 6, do 5 ao 13, com Lucas 11, só o comecinho. E aqui eu escrevi para a gente: o Senhor dos Senhores nos ensinou a orar como convém. Paulo diz que não sabemos orar como convém? Será que ele estaria anulando a oração do próprio Senhor Jesus? Ele nos ensinou a orar como convém. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele disse que nós não sabemos orar como convém? E ele logo em seguida explica: a criação geme, nós gememos, porque temos as primícias do Espírito, e o Espírito Santo geme. Agora eu vou explicar para vocês como é que o Espírito Santo geme, que não tem nada a ver com Trindade. Vê, irmãos, nesse mapinha já tem coisas interessantes, não tem? Tem coisas que talvez não te mostraram, mas são perguntas que nós devemos fazer no texto antes de aceitar qualquer doutrina. E qualquer doutrina, eu estou me referindo mesmo à doutrina da Trindade. Antes da gente ler os textos que eu apontei para vocês no papel, eu queria destacar alguns pensamentos para vocês meditarem. Tem pessoas que pensam que para Deus ser misterioso, ele precisa ser três. Ele precisa ser 3 em 1 e 1 em 3, senão não tem mistério. Eu fico abismado com isso, sabe? Porque, irmãos, nós não somos obrigados a entender tudo o tempo todo. Às vezes nós passamos anos entendendo de uma maneira, mas depois que alguém vem e te explica com coerência, te mostra razões para você mudar o pensamento, e aí você não muda porque você é preso em teologia, é preso em paz de igreja, é preso em livros, aí é um absurdo, não é?
É claro que esse pensamento, esse jeito de crer, não vai tirar a salvação da pessoa, mas vai deixar ela incoerente. Incoerente em vários motivos. Primeiro, porque ela vai começar a defender livros dos pais da igreja. Já é a primeira coisa reprovável. Não estou dizendo que aqueles homens não sofreram por Cristo, não foram santos. Não estou dizendo nada disso. Mas aqueles homens escreveram livros, assim como eu faço vídeo, assim como qualquer outro faz vídeo. Normalmente, e às vezes até pode ser que eles sofreram mais por Cristo do que nós. Mas hoje, irmãos, nós temos um tempo desenvolvido diante da gente. Nós temos acesso a aplicativos, a coisas que eles não tinham. Eles tinham que, meter a cara lá e estudar. Eles estavam mais perto da doutrina de Cristo, sim, mas isso não importa. Eles estavam mais perto da doutrina dos apóstolos, mas não importa, uma vez que a carta que eles tinham, a carta que nós também temos, o mesmo Espírito Santo que habita em nós, habitava nos apóstolos de Cristo. Então eu não preciso me fundamentar em um pai de igreja para explicar alguma coisa. Eu tenho o Espírito de Cristo e eu acredito nos verdadeiros pais da igreja. O que você escuta sendo chamado de pais da igreja não é os pais da igreja, é porque a teologia martelou isso na cabeça de vocês. O que você escuta aí de pessoas que estão falando e mostrando livros de pai da igreja, na verdade são os filhos dos pais da igreja. Os pais da igreja é Paulo, Pedro, Tiago, João, os fundadores, eles são os pais. E eles escreveram coisas que foram seladas pelo Espírito Santo. Tanto os filhos dos pais da igreja, como nós podemos errar. Entendeu? Então, você se torna incoerente quando você vai fundamentar o que você quer explicar em pais de igreja. Às vezes a pessoa pode pensar, eu tenho que mostrar isso para mostrar para o pessoal aqui que o que eu estou falando não é novidade, que homens lá no passado já falaram. Você precisa disso? Então você faça isso. Eu me sinto feliz e me sinto satisfeito em mostrar as palavras dos apóstolos com concordância em tudo. Eu me sinto satisfeito com isso, sabendo que eu também posso errar. Eu já acreditei na Trindade. Não era menos salvo por causa disso, mas eu era incoerente. Então, irmãos, para Deus ser misterioso, Ele não precisa de 3. É suficiente Ele e o Filho. O mistério está em que eles compartilham o mesmo Espírito. Aí que está o mistério do Senhor. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo é visível no céu. Ou seja, tem uma terceira pessoa da Trindade que é visível. Só que na Bíblia a gente não encontra trono para ela. A gente só encontra trono para o Pai e para o Filho. O Espírito Santo está sem trono. Busca um trono para o Espírito Santo aí na Bíblia para ver se você encontra. Eu já vi pessoas falando assim, o Espírito Santo não é visível porque ele não está mais no céu, ele foi enviado na terra. É o efeito Trindade. Você quer ver mais uma coisa que é efeito Trindade? O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis porque nós não sabemos orar como convém. Então ele está anulando a oração mais poderosa da Bíblia, a oração do próprio Senhor Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Vós orareis assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Essa oração, ela é a oração mais importante da Bíblia, porque ela consegue resumir todas as profecias da Bíblia dentro dela. Só quando o Senhor Jesus diz, Pai nosso que estais no céu, já sabemos que nós estamos orando para alguém que está no céu. Existe alguém que está no céu e é Pai, não é Filho, é Pai. O Filho é enviado, o Pai não é enviado. O Filho foi criado como uma imagem visível do Pai. Por isso que ele é o princípio da criação de Deus. O Pai não foi gerado como uma imagem visível do Filho. O Filho foi. E quando diz que o Filho foi gerado, isso está escrito na sua Bíblia. Não estou dizendo que Jesus foi criado e que ele não existia antes. Ele sempre existiu com o Pai. É Deus junto com o Pai. Mas ele foi gerado como uma imagem visível.
Ele que era invisível no Pai foi gerado de uma imagem visível, de uma imagem invisível, de maneira que o que é visível, o próprio Senhor, saiu do que é invisível. Quando o Pai gerou ele na forma de um homem, já era o protótipo para criar o homem, o ser humano, ainda quando nem existia tronos e principados e potestades. Quando o Pai gerou o Filho com uma imagem visível, foi para que os anjos contemplassem o Rei no céu. E aí foi gerada a própria fé. Porque o que é visível veio a existir do que é invisível, o Pai. Entendeu? O Filho se tornou visível para nós, o Pai não. Aí é mistério. Precisa de um terceiro Deus? E agora deixa eu explicar para vocês a incoerência da linha trinitariana. Se você falar terceiro Deus, é capaz deles te bater. Te bater com palavras, né? Vão te tacar pedra se você falar isso. Mas é a pura verdade da Bíblia, irmãos. Agora deixa eu falar algo para vocês que vai ser escândalo para muitos. Vai ser escândalo se a pessoa não quiser entender. Se ela estiver presa com doutrina de homem e não quiser ouvir o que eu estou falando. Jesus, ele é um segundo Deus. Você acha que a Escritura não permite eu falar isso? Permite. Eu não vou falar que Jesus é uma segunda pessoa da Trindade e o Espírito Santo é uma terceira pessoa da Trindade. Para alguém vir e me perguntar a terceira pessoa, então é o terceiro Deus? Aí eu vou dizer, não, é um. Aí a pessoa me pergunta, é um? Então é um? Aí eu falo, não, são três, mas 3 em 1 e 1 em 3. É um mistério da Trindade. Foi fundamentado lá pelos pais da igreja. Mas os apóstolos também falaram, mas foi fundamentado pelos pais da igreja. Se eu quiser, eu te mostro todos os livros e todas as passagens. É efeito Trindade isso daí, irmãos. Jesus é um segundo Deus. Está escrito na Escritura. Não com essa palavra, não com essas mesmas palavras. Mas você acha que o que significa a palavra Elohim? Deuses, no plural. Se é plural, não é um só. É o Pai e o Filho. E por que fala o Senhor vosso Deus, Elohim, o Senhor vosso deuses, é o único Elohim? Porque o único seria que ele tem o mesmo espírito do Pai, a mesma natureza do Pai. Ele e o Pai, embora sejam dois, se tornam um por causa do compartilhamento do mesmo espírito. Não precisa de ter um terceiro visível para ser um ou para ser mistério. Entende? E você não pode dizer que o Pai é o segundo Deus. O Filho é o segundo, o Pai é o primeiro. Em 1 Coríntios 15, em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo fala que o Pai é o cabeça de todos. E Cristo é o cabeça da igreja e Deus o cabeça de Cristo. Ele tem um cabeça sobre ele, ainda no céu. Jesus, quando está ressuscitado, lá em Apocalipse, falando para as 7 igrejas, ele fala, eu vou escrever sobre os vencedores o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Ele tem um Deus. Mesmo ele sendo Deus, ele tem um Deus sobre ele. E ele não é o primeiro, ele é o segundo. O primeiro é o Pai. Ou você vai inverter essa ordem? Então eu não tenho problema nenhum em falar que Jesus é um segundo Deus. Não preciso da palavra teológica. Não preciso de argumentos, arranjos teológicos para falar que é uma segunda pessoa da Trindade. Isso é hipocrisia. Porque a palavra Elohim está falando de deuses no plural. Quando você entende que o Pai e o Filho compartilham do mesmo Espírito, aí você entende o porquê que eles podem falar que eles são um. Entende? E a Trindade nega isso. Para ela não existe um segundo Deus e um terceiro Deus. Para ela é a segunda pessoa da Trindade e a terceira pessoa da Trindade. Você acha bíblico isso? Você acha que os apóstolos fundamentaram isso? Não fundamentaram. É claro que existe uma porção de texto, irmãos, que se vocês lerem ele de maneira isolada e grudar com outros textos, vai parecer que é Trindade. Mas não é assim. Quando você estuda a palavra, sem teologia, quando você e a palavra se encontram, com o Espírito que Deus te deu. E esse texto de Romanos que eu vou explicar para vocês é apenas um dos textos que são mal compreendidos.
Só que tira um pedacinho de Romanos e gruda com outros textos e aí parece que Deus é 3. Mas Deus não é 3. Deus é 2. O Pai e o Filho. E o Espírito Santo está negando o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo deles está em mim. Diz que se eu cresce, eles iriam vir em mim e fazer morada. Através do Espírito Santo que enviou. Ele compartilha o Espírito. Assim como o Sol, quando emite aquele raio solar na Terra, aquela luz que está vindo e bate em você e te dá vida e dá vida para os frutos da Terra, ela vem do Sol, não é um outro Sol, é o mesmo Sol. Entendeu? Mas é uma porção pequena que chega até a Terra, senão queima os homens, queima os frutos. E se a Terra não tiver Sol, não tem vida. Mas é o mesmo Sol, não é um outro Sol. Entendeu, irmãos? Então vamos ler os textos agora. Então vamos ler aqui Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como convém orar. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Está vendo aqui essa parte de verde? Gemidos inexprimíveis? É onde se foca. Então, se o Pai é um, o Filho é outro, aqui o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, de fato, então, existe o Espírito Santo e existe a Trindade por causa desse texto. Irmãos, quanta falta de vontade de ler, de meditar, quanta preguiça com as Escrituras. Eu não posso vir aqui em Romanos 8, catar Romanos 8, 26 para grudar em outros textos, para fundamentar a Trindade. Porque o apóstolo Paulo não está ensinando nada disso aqui. Aliás, se a Trindade é a doutrina bíblica, ele escreveria que são 3 em 1, ou em 1 em 3. Ele teria várias maneiras de se falar o que se fala hoje de maneira clara. Trindade, 3 em 1... unitrindade, sei lá, um monte de coisa inventada. Por que o mestre, o apóstolo Paulo, não falaria? Então, Romanos 8, 26. Agora olha que interessante, lembra que eu mostrei para vocês no papel? Vamos contextualizar agora o negócio. A ideia, basicamente, começa aqui em Romanos 8, verso 9. Vai bater com o que eu falei lá no início do vídeo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por que o apóstolo Paulo fala o Espírito de Deus e depois fala o Espírito de Cristo? Porque ele sabe que o Pai e o Filho compartilham do mesmo Espírito, e não que o Espírito Santo é um terceiro Deus. Ai, desculpa, não vou ofender. É a terceira pessoa da Trindade. Falei a mesma coisa, mas tudo bem. Por isso que o apóstolo Paulo faz essa troca. Verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou o Espírito vive por causa da justiça. Verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, quem é o Espírito daquele? Espírito daquele. Está falando de quem aqui? O Espírito daquele é o Espírito de Deus. Se habita em vós o Espírito daquele, o do Pai, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Agora nós passamos a nos tornar um com o Senhor, porque temos do Espírito, do Pai e do Espírito do Filho, o mesmo Espírito, e não em pessoa formada. No mínimo deveria ter um trono para o terceiro no céu. Agora, o interessante mesmo não é aqui, onde nós lemos. O interessante está lá no verso 18. Aqui você tem que ler com atenção. E mesmo que você não esteja concordando, talvez você tenha os seus motivos, presta atenção para você explicar isso para você mesmo na sua linha de trindade. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem
ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a redenção dos filhos de Deus. Eu frisei aqui essa parte porque foi por causa do estudo anterior, né? Está falando aqui mesmo do dia da redenção. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Eu li esses versos para a gente pegar o mais importante. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí sim, começa a ideia aqui. Presta atenção, eu vou mostrar primeiro as partes de verde. Verso 22, parte de verde. Toda a criação, a um só tempo, geme. Verso 23, levei para o topo. Parte verde. Igualmente gememos. Verso 26. Parte verde, só a parte verde. Semelhantemente, aí tem gemidos inexprimíveis. Lembra do papel? Eu mostrei isso para vocês no começo. Vou mostrar aqui para vocês de novo. Só vou frisar aqui. Verso 22, parte verde. Toda a criação, a um só tempo, geme. Então a criação geme, não é? Verso 23, aqui. Igualmente gememos. Certo? Verso 26. Semelhantemente, gemidos inexprimíveis. O que eu quis mostrar aqui para vocês? Que o apóstolo Paulo está falando, agora a gente lê o texto, que a criação geme, que nós gememos e que o Espírito de Deus geme. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E toda a criação, ele se refere a homens que não têm o Espírito Santo e aos animais que sofrem na mão dos próprios animais e na mão dos próprios homens. E os homens que sofrem na mão dos próprios animais. É a consequência do pecado. E aí o apóstolo Paulo quer falar também dos que têm o Espírito Santo. Verso 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Nosso íntimo. Aqui é onde o Espírito Santo vai atuar com os gemidos dele, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, os gemidos é por causa da redenção que há de vir. Lembra do dia da expiação? Tinha que ter sofrimentos para o dia da expiação. Nós gememos. Verso 26 agora. Também o Espírito, semelhantemente, aqui ele quer dizer semelhantemente, da mesma forma que a criação geme, da mesma forma que nós gememos através do Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como convém orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Como que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmãos? E ele faz isso porque nós não sabemos orar? Será que é assim? Vamos ver. Claro, eu fiz duas perguntas, né? Vamos solucionar uma de cada vez. Vamos em Mateus, capítulo 6. Mateus 6, verso 5, do 5 ao 13. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, eu acredito que o mestre está ensinando uma oração que convém, não é? Entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. E aí vocês já sabem, eu não sei se vocês sabem, mas eu já falei no canal, a tremenda
escatologia que tem aqui dentro dessa oração. Coisas para a vida prática e coisas para coisas futuras, eventos futuros. Agora a gente volta em Romanos 8, verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como convém orar. Não sabemos orar como convém. A oração do Pai Nosso não basta? Será que aquilo não era suficiente? Precisa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ir lá diante do trono e fazer gemidos inexprimíveis diante do Pai? Como que pode um negócio desse, irmãos? E está escrito, gemidos inexprimíveis, não está? É o que é. Isso é uma atitude que não pode ser falada com palavras. Por que o Espírito Santo ia gemer intercedendo por nós e não iria falar palavras? Por que ele tem que gemer diante do Pai e do Filho e não fala palavras? Aí o verso 27. Aqui é difícil. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Tá vendo os dois tracinhos de vermelho? Aquele e Ele. Quem que é o aquele? Aquele e Ele. Quem que é esse daqui? Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então aquele é o Pai, não é? E o Pai é Espírito. E o Filho também sonda a mente e os corações. Jesus fala isso em Apocalipse. Todas as igrejas saberão que eu que sondo as mentes e os corações. Então aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Aqui teria que ser uma terceira pessoa criada numa imagem de um homem? Claro que não. É o Espírito que ele compartilhou com a gente. É um relacionamento que ele lá do céu vai ter com um homem na terra. E ele compartilhou um ser, não sei se eu posso dizer assim, mas ele compartilhou o Espírito dele, que sabe muito bem quais são as intenções do próprio Deus que o compartilhou com a gente. Ele não vai compartilhar um Espírito que não sabe qual é a mente dele mesmo? E por quê? Segundo a vontade de Deus, é que ele, o Espírito, intercede por nós, intercede pelos santos. Agora, irmãos, continua lendo. Eu esqueci de separar o texto no papel, mas olha só, parece que o assunto acabou aqui, não é? Parece que acabou a conexão. Eu ainda não eliminei as perguntas, mas se você continuasse lendo, o apóstolo Paulo vai abordar uma série de coisas aqui. Aí ele vai, no verso 31, vai falar: que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Parece que acabou, né? Olha só, quando chega no verso 34, diz: quem os condenará? É Cristo, Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só onde que está o desfecho do assunto, vários versos depois. Agora a gente volta lá no pensamento do apóstolo Paulo, verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como convém orar. Eu já expliquei isso daqui, que seria impossível o apóstolo Paulo estar desfazendo a eficácia da oração de que Cristo ensinou para nós. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Agora, irmãos, vêm as perguntas. Primeira pergunta: por que o Espírito Santo tem que ficar gemendo com gemidos inexprimíveis diante do Pai e do Filho? Porque gemidos inexprimíveis é algo que não se pode dizer com palavras. Por quê? O Espírito Santo não tem comunicação? Faz sentido uma coisa dessa para você? Segunda pergunta: por que não tem trono para o Espírito Santo? Tem trono para o Filho, para o Espírito não tem. Terceira pergunta, e essa é mais interessante. O apóstolo Paulo disse, versos depois, que o Filho também intercede por nós. A intercessão do Filho não seria suficiente? Parece que o Espírito Santo vem para abaixar a pessoa do Filho, né? Porque o Filho ensinou como convém orar.
Aí o apóstolo Paulo vem e fala que nós não sabemos orar como convém e por isso o Espírito Santo tem que interceder diante do Pai e diante do Filho por nós. É essa a mente do apóstolo Paulo? Claro que não. Não faz o menor sentido isso. Mas o apóstolo Paulo disse, também, o Filho também intercede por nós. Por que também? Aí alguém poderia dizer, também porque ele já disse antes que o Espírito Santo intercede. Então, precisariam de dois intercedendo para o Pai? O Filho não basta, precisa também do Espírito. O Filho é com palavras e o Espírito com gemidos? A questão é que a visão que a linha trinitariana coloca na cabeça das pessoas, ela não fala sobre isso. Ela deixa sugerido, ela deixa subentendido. Então, a pessoa acaba imaginando que está o Pai no céu, o Filho está à destra do trono, e aí o Espírito Santo está em algum lugar lá, e aí ele está com gemidos inexprimíveis chorando lá, não sei, talvez de joelho, talvez em pé, e não consegue falar palavras. Ele está intercedendo por nós, porque nós estamos aqui embaixo e não conseguimos falar as palavras, aí o Espírito Santo imediatamente vai lá e, ao invés de ele interpretar as palavras e falar, não, ele também com gemidos inexprimíveis. E aí fica 3 deuses, né? 3 pessoas lá no céu fazendo esse trabalho. Essa é a mentalidade, é a visão oficial da Trindade. Porque senão, o que eles iriam falar? Senão não tem Trindade. Se o Espírito Santo não está lá gemendo com gemidos inexprimíveis, então não tem Trindade, não tem como falar, não tem como interpretar o texto da maneira que eles interpretam. Por isso que eu estou dizendo que essa é a visão oficial da Trindade. Agora eu vou dizer qual é a visão oficial da Bíblia. Você sabe orar como convém, não sabe? Claro que sabe. Jesus ensinou. Só que o apóstolo Paulo está falando que quando você entende o reino, quando você entende a mensagem do reino, quando você ora, primeiro você não ora como os fariseus, você não ora como os hipócritas. E ainda que você ore na frente dos irmãos, não como os fariseus faziam, mas nós devemos orar na frente dos irmãos, nós não confessamos os nossos pecados da maneira que nós confessamos quando estamos no nosso quarto. Não confessamos. Diante dos irmãos você vai confessar tudo o que você faz no oculto? Claro que não. Você pode ministrar uma oração, você pode falar, Senhor, perdoa os nossos pecados e tudo mais, pode até chorar, mas você não vai falar da mesma maneira que fala quando está na sua casa em segredo. Quando você está em segredo, sabe o que acontece? Você chora. Você confessa todas as suas podridões para Deus. E sabe quem é que te induz a fazer isso? O Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que ele nos assiste em nossa fraqueza. Aquele que foi enviado para nós, não precisa ser ele um terceiro Deus, ou uma terceira pessoa, uma terceira imagem. O Pai enviou do Espírito dele para nós, e o Espírito que foi enviado conhece a mente do Pai. E ele se comunica com a gente. Ele faz a gente se expressar, chorar. Enquanto nós estamos chorando, o Espírito está em nós. Quando nós não ligamos mais, quando nós pecamos e não se importamos mais, isso quer dizer que o Espírito está se afastando ou até mesmo se afastou. Então o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis dessa maneira. Ele não está lá, não precisa ter uma imagem diante do Pai, diante do trono, com gemidos inexprimíveis. Ele faz a gente fazer isso. Mas na verdade, isso é o que convém. Você orar e se humilhar diante de Deus. Lembra de João Batista? João Batista, Jesus falou que ele é muito mais que profeta. Dentre os nascidos de mulheres, até aquele tempo, não havia ninguém maior que João Batista. Ele é maior que Abraão, pai da fé, maior que Moisés, mediador da aliança, maior que Davi. João Batista é maior que todos esses. Eu estou falando isso com consciência porque eu estou meditando sobre isso e vou trazer um assunto bom sobre isso. Mas Jesus falou que ele é maior, não é? Só que a gente pensa e fala, eu vou acreditar porque Jesus falou, mas João Batista não abriu o mar, ele não escreveu nada, ele não foi como Davi, rei. Por que ele seria maior? Só porque Jesus falou? Eu queria entender na prática.
Mas Jesus falou e tem como entender isso na prática. E ele disse que ele não era digno de, abaixando, desatar as sandálias do Senhor. Isso é reverência total, irmãos. Um homem muito grande fazer isso. E nós não temos essa reverência. Nós não temos. Às vezes, quando é para a gente estar chorando na presença do Senhor, nós estamos rindo. Nós pecamos ontem, pedimos perdão daquela maneira, e hoje, quando se encontra com alguém, uma conversa pelo WhatsApp, estamos rachando o bico. Convém isso? Não. Até na hora de orar, a gente não ora mais chorando, se humilhando, não intercede por todos os santos. Por quê? Porque a gente está preso em pecados e não está orando como convém. E às vezes é para a gente estar alegre, feliz na presença do Senhor e nós estamos chorando. Sempre pelos mesmos pecados. O apóstolo Paulo viu isso na igreja. Você sabe quem é que intercedia com gemidos inexprimíveis pela igreja? Paulo, irmãos. O Espírito Santo estava em Paulo e ele via que os irmãos não sabiam orar como convém. E ele, com gemidos inexprimíveis, orava pelos santos. Essa é a mente dele. O Espírito Santo que estava nele assistia às fraquezas dele, assistia às fraquezas da igreja e levava aqueles que estavam realmente atentos à voz do Espírito Santo a terem dores de parto. Quando você tem dor de parto, sabe quando uma mulher tem dor de parto, o que ela faz? Ela grita, ela chora com gemidos inexprimíveis. Isso é o que a igreja tem que fazer. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não sabemos orar como convém, olhando ali a igreja. A situação do povo que ele via. Ele não está dizendo que ninguém é capaz de orar uma oração que convém, porque o Senhor ensinou uma oração que convém. Mas ele já está falando que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não que o Espírito está lá no alto, formado com a imagem de um homem e gemendo. Senhor, eu tenho um povo lá embaixo. Aí Jesus também intercede, né? Ele sozinho parece que não era suficiente. Aí ele fala, Pai, olha os gemidos inexprimíveis do Espírito. Aí o Pai atende. Essa é a imagem. Porque se não for essa imagem, então você não é trinitariano, você não crê do jeito que está falando. Você pode falar que não é assim, que eu estou brincando, que eu estou zoando, só para não olhar a realidade, porque a realidade é essa. Eu estou falando o que está escrito como a linha interpreta, como a linha trinitariana interpreta, não estou inventando. Mas quem tem gemidos inexprimíveis, irmãos, é o Espírito que foi enviado em nós. E aí é para você estar orando pelos santos, com gemidos inexprimíveis, porque aí é sinal de que você está tendo dores de parto. Como que você vai ter dores de parto por alguém, se você não chora? Mas para você poder ter dores de parto por alguém, você tem que estar cuidando da igreja, você tem que realmente sentir no coração quando coisas estão afetando a igreja. Você tem que chorar pelo povo de Deus. Aí, quando você está vivendo isso, vivenciando isso na sua vida, aí você pode chegar para a igreja e falar, nós não sabemos orar como convém. O nós é a questão de humildade, irmãos. O apóstolo Paulo sabia orar como convém. Porque senão, ele fala, sede meus imitadores. Eu não sei orar como convém, sede meus imitadores. O apóstolo Paulo chorava com gemidos inexprimíveis pelas igrejas. Esse não é o assunto de Romanos 8, irmãos? Ele não fala, Romanos 8, antes de começar a falar esses assuntos, ele não fala que a igreja não é devedora à carne, ainda que habita na carne, não é para você achar que você deve a carne. Se você se inclinar para a carne, você comete inimizade contra Deus, porque a carne não é sujeita à lei de Deus. Mas você pode se inclinar para o Espírito. Mas se você fizer isso, você vai gemer no íntimo. É isso que ele fala, é assim que vai começando a surgir o assunto. E ele fala, a criação geme, todo mundo geme, mas nós também gememos. Nós que temos as primícias do Espírito também gememos. Por quê? Ele fala isso. Porque nós estamos aguardando a redenção do corpo. A manifestação da glória de Deus e a manifestação da glória dos filhos de Deus.
A manifestação da glória de Deus está em Romanos 5. A manifestação da glória dos filhos de Deus está em Romanos 8. E nós estamos aguardando isso. E por isso gememos. E aí quando você geme por algo que você está entendendo o que é. O reino dos céus que está vindo. Então você tem que lutar contra os seus pecados e também Deus te colocou para interceder pelos outros, uns pelos outros. Talvez você não saiba, mas tem alguém agora gemendo por você com gemidos inexprimíveis. Talvez tenha essa pessoa fazendo isso por você. Ou talvez você esteja fazendo isso por alguém. Porque esse alguém não sabe orar como convém. Você que sabe, está gemendo por essa pessoa com gemidos inexprimíveis. Não precisa ter um terceiro Deus no céu fazendo isso diante de Deus. Porque isso é contraditório. Essa é a explicação do texto, irmãos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Simplesmente isso. E quando eu digo simplesmente, é uma coisa profunda, maravilhosa. Não é essa questão de você achar que você não sabe orar como convém, então você pode ir para o quarto ficar chorando e o Espírito Santo faz o resto para você lá no céu. Entendeu? Pelo contrário, ele está dizendo que você tem que ter essa atitude que o Espírito Santo manifesta em você. Porque ele assiste a gente na nossa fraqueza e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como? Lá no céu? Estou sendo redundante e repetitivo para ficar bem guardado. Lá no céu? Não. Em nós mesmos. Quando você ora por alguém e chora e geme, ou até mesmo pelos seus próprios pecados, e faz de acordo com a palavra de Deus, e ainda sente o perdão de Deus, não é o Espírito Santo que está fazendo isso por você? Claro que é o Espírito Santo que está fazendo isso por nós. Em nós. Entendeu? E aí o apóstolo Paulo diz, e Cristo também intercede por nós, mas aí é ele lá à destra de Deus, vendo o trabalho da alma dele aqui na terra, com o Espírito que ele enviou dele mesmo aqui na terra. Entendeu? Precisa de trindade para esse mistério ser manifesto? Ou entendido? Não, não precisa. E além do mais, você se torna muito mais coerente com a palavra, porque você pode afirmar que Jesus é um segundo Deus. Pode afirmar, porque ele é Elohim, plural. O Pai fez ele como imagem visível dele. O Pai enviou ele. O Pai ressuscitou ele. Não foi nada disso ao contrário. Quem é superior aí? Quem é superior aí? O Pai. Entendeu? Você se torna muito mais coerente, não precisa ficar usando palavras teológicas construídas no decorrer dos séculos de homens que têm preguiça, na verdade, de estudar a palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Então é assim que eu entendo a palavra, é assim que eu acho coerente. Agora, se você quer continuar acreditando em Trindade e rebuscando todos aqueles textos que têm explicações para todos, rebuscando todos eles recortados e formando uma linha, e ainda buscando livros de pai da igreja, errando, chamando os homens lá de pai da igreja, para fundamentar essa ideia, isso você pode fazer. Mas será que você vai gerar essa consciência na mente dos irmãos? A Trindade, com a explicação que ela tem, gerou essa consciência em você? Você tem que ter gemidos inexprimíveis pela igreja, por aqueles que não sabem orar como convém ainda. Porque se o Espírito Santo te assistiu na sua fraqueza, intercedeu por você, ele e você, dentro de você, sendo visto pelo Filho que está lá e também intercede por nós, e te levaria a essa ação, então você tem que fazer isso pelos outros. Porque se hoje você é convertido e tem essa atitude, um dia alguém orou por você, alguém chorou, gemeu por você, é atitude na igreja. A linha da Trindade gera essa consciência em você? Eu acredito que não. E são incompatíveis essas mensagens. Isso que eu falei é incompatível com o que está no livro. Não tem como juntar uma coisa na outra e dizer, dá no mesmo, eu posso usar isso que você está falando na linha trinitariana. Não tem como. Porque são aspectos diferentes, contrários uns aos outros. Primeiro porque eu afirmo que são dois deuses, plural. Eu afirmo que o Pai é maior.
E eu afirmo que não tem ninguém lá no céu gemendo diante do Pai e do Filho com gemidos inexprimíveis. Como que seria a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Tá bom, irmãos? Vou ficar por aqui nesse vídeo. Eu falei que ia falar sobre a Trindade, não falei? Então, eu vou meditando, vou buscando os textos e aí, conforme vai abrindo espaço, eu vou gravando vídeos assim. Eu não queria que ficasse tão longo assim o estudo, mas acabou ficando. Tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor. Deus abençoe a todos. Dê like no vídeo se você gostou, se fez você pensar de uma maneira diferente, que eu acredito que é a maneira mais bíblica. Compartilhe o vídeo para que outros entendam essa mensagem. E o principal, o mais importante que eu falei, você tem que buscar ter gemidos inexprimíveis pela igreja. Você tem que ter isso. Seja qual linha que você estiver combatendo, o que você estiver fazendo, tem que ser como convém. Pedir perdão para Deus não é do jeito que talvez você tenha pedido esses últimos tempos. Eu já vi isso, eu vivencio isso também, quando meu coração se endurece, minha maneira de orar não é como convém. E aí, de repente, o que acontece? Eu vejo que tem pessoas gemendo por mim. E essas pessoas, é o Espírito nelas. Porque eu não estava me comportando como convém diante do Senhor. Então você tem que ter isso. O mais importante de tudo que eu falei é essa atitude. Não é vencer a linha trinitariana ou a linha trinitariana e buscar argumentos na linha binitariana, porque eu não sei se a linha binitariana também tem esse entendimento, essa maneira de falar, eu não sei. Eu só sei que ela parece a mais correta. Eu acho que se fosse dar nome para o que eu estou falando, seria binitariano. Eu não ligo muito para essas coisas, mas eu sei que tem que ter nome, tem que ter tudo uma coisa certinha para a gente poder se comunicar de maneira mais resumida, né? E isso eu acho válido, tá bom? Então eu acredito que se fosse dar nome para a linha que eu estou falando, seria binitariano. Não queria dizer que eu concordo com tudo, mas seria mais ou menos isso. Tá bom, irmãos? Então é isso daí, tá? Um abraço para todos. Fiquem todos na paz do Senhor.